José Moreira, José Moreira dos Reis, né? Nasci dia 20 de 10 de 49, né? 20 de 10 de 49, então eu tenho 64 anos de idade, né? Passa agora em outubro, dia 20 de outubro, 65 anos. Vou dar entrevista. Sou casado, eu tenho 5 filhos, 6 netos. Né? E moro aqui há 32 anos na cidade, no nosso bairro, aqui há 32 anos que eu moro nesse bairro nosso aqui, nessa região nossa. Nasci em Itarumirim, Minas Gerais. Né? Itarumirim, Minas Gerais que eu nasci. Meus avôs paternos é Jordão Firmino dos Reis e Francisca Rosa dos Reis. O pai, a avó materno é Maria Silvestina, né? E José Beijo. Não sei o sobrenome, né? José Beijo. Agora, meus pais são Antônio José dos Reis e minha mãe Maria Moreira dos Reis. A família de rei. Somos 9 irmãos. 7 homens e 2 mulheres. A minha família, a origem da minha família, assim um pouco, somos na lavradora, família muito sofrida, humilde, né? Eu sou trabalhador de roça, e eu mesmo trabalhei da minha família, eu vim da origem de lavradores. Inclusive eu estou fazendo um documento, esse documento da minha vida chama O Lavradores. Né? Então, um pouco da minha família é isso. Foi uma família humilde que veio quase todos eles trabalhadores de roça. Né? A minha avó materna, ela era índio, veio do mato, só que pegaram no mato, no laço. Né? A minha avó paterna, ela é italiana. Né? E o meu avô paterno, ele era uma pessoa baixinha, moreno, cabelo liso, então é índio. Né? E a minha mãe também, uma parte é índio, outra parte o pai de avô materno era negro. Meus pais, eles eram distantes um do outro. Minha mãe nasceu numa região muito distante do meu pai, meus pais. Né? E lá onde eu moro, que eu nasci, minha terra, lá era assim. Lá as pessoas vinham, eles falavam as pessoas lá de fora, que vinham de Juiz de Fora, vinham de Santo Antônio do Grama, né? Ia para lá, era um lugar que era puro mato, que não tinha morador, e meu pai era desse lugar de Santo Antônio do Grama. E minha mãe é de Manhuaçu. Encontraram que a minha mãe, assim, ela, com uns 12 anos de idade, ela foi morar com os outros. Foi criada por outras famílias, né? E ali, morando no mesmo córrego, ela se formou mocinha e conheceu ele, e era casal os dois, né? Mas era de lugar bem distante do outro. Né? Passaram a conhecer, namoraram e aí casaram, né? Meu pai era uma pessoa muito rígida para trabalhar, né? E minha mãe, ela era uma pessoa que... Quem ensinou minha mãe a ler foi eu, né? Escreveu o nome dela. Ela era uma pessoa muito rígida, ela era muito rígida nos deveres de escola da gente. Então eu escreveria minha mãe, eu nem sei, porque um dia eu postei na internet lá que minha mãe, morreu, mas ela mora constantemente no meu coração. Então é uma pessoa muito rígida, muito religiosa. Minha mãe escreveria minha mãe como uma pessoa bastante humana, né? E meu pai também, né? Bastante humano, né? Uma pessoa que... sou suspeito de falar, mas escreveria como uma pessoa boa, filho. E o meu pai era uma rica de família, né? Meu pai sempre... Meu avô ficou muitos anos doente, meu pai era uma pessoa que ele que coordenava, ele que via as necessidades do pai dele, do meu avô, né? Então uma pessoa bem humilde, bem unida, eles não era muito assim, de briga entre eles, não existia não. Até porque antigamente a criação era outra também. Eu não sei se era por educação ou por medo, né? O pai olhava para o filho o filho não podia mais, o pai mas os irmãos nem discutiam um com o outro, né? Eu comecei a trabalhar na roça, eu acredito que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Eu era tão novo que, às vezes, eu lembro uma vez que eu fui com a minha mãe ajudar, eles falaram quebrar milho, né? Que do milho dava, secar, ia quebrar. Ia quebrar milho lá com minha mãe, eu não aguentava quebrar, limpar espiga de milho. Com 7 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar.
Aí depois vim para São Paulo aqui, eu, na empresa, eu trabalhei tanto bem, comecei, a empresa é mais velha, trabalhei fichado, 26 anos, comecei a trabalhar fichado, mas trabalhei tanto na roça que o tempo de roça que eu na roça mudou eu até aposentar, né? Senão eu não sei teria aposentar, tá? Então eu trabalhei, comecei muito novo. E falo que o trabalho não é uma coisa que eu fico assim, achando isso ruim hoje, a questão das crianças não poder trabalhar, né? Trabalhar sim. Eu sou a favor que as crianças estudem, eu sou a favor também que as crianças façam alguma coisa, porque ajuda muito, o trabalho dignifica as pessoas, né? Então eu comecei muito novo. Então, minha mãe, eu lembro que minha mãe, ela cortava umas vagas mais velhas e punha no fogão, quem brigava apanhava, né? Então a gente evitava muitas brigas, né? Eu lembro que no fim de semana eu tinha que fazer o seguinte: antes de nós ir passear, nós tínhamos que ir para o engenho moer cana, nós tínhamos que secar a garrafa, fazer melado, né? Para depois nós passear. Mas eu gostava demais de minha infância. Depois ia jogar bola, sem contar assim, tipo de educação que foi tendo, né? Então eu me classifico hoje como tive uma adolescência boa, não tive conforto, muito conforto hoje, que eu não pude ficar tendo uma boa escola, não pude estudar, porque, se vocês terem uma ideia, eu morava quase uma légua e meia lá da escola, tinha que ir de pé todo dia, saía cedo para a escola, vinha depois da escola, ia para o serviço, para a roça, voltava da roça, almoçava, tomava banho, almoçava e ia para a escola, depois chegava e tinha que voltar para a roça de novo, né? Então não pude estudar muito, mas mesmo assim eu classifico que foi boa no tempo de infância. Trabalho, quando eu trabalhei, por último que eu trabalhei, foi na Ford, eu trabalhei 18 anos, foi 18 anos na Ford, eu era ponteador. Mas nas outras firmas que eu passei, mais eu era ajudante geral, né? Eu trabalhei na UG do Brasil aqui em 78, até 78 eu trabalhava na UG do Brasil, no setorzinho, eu era operador de máquinas lá. Depois eu fui para Exame, para a Degussa, que era no centro de onde é o shopping hoje que eu trabalhava ali, onde era o shopping, tinha uma firma, um Degussa, trabalhei mais de 2 anos. Fui para Exame, tudo, na Degussa era trabalhar decoração de ouro, ali era uma fábrica de ouro. E lá na Exame eu trabalhava mais na refinaria de ajudante geral, né? Mas na Ford eu aposentei lá como ponteador. Deixa eu explicar para vocês entenderem um pouquinho o que é o trabalho de ponteador. Eu trabalhava em área de carroceria de carro de passeio. E trabalhava com as ponteadeiras grandes, quando se fazia solda a ponto. Então por isso que o nome da pessoa que trabalhava ali é ponteador. Então a minha última profissão foi essa aí, como ponteador. A minha neta, Lucilene, né, ela fez uma entrevista comigo para falar qual brinquedo que eu tinha, né? Eu falava com ela, na minha época não tinha brinquedo, né? E eu fazia o próprio brinquedo meu, né? Fazia brinquedo de carretel, essas coisas, né? O cavalinho de cana de milho, era o meu brinquedo que eu tinha na época. E eu lembro de uma vez que eu tomei uma costa muito grande da minha mãe por causa de um carretel. Tinha aqueles carretel grandes de fazer, de linha, assim, de bordar, essas coisas, né? E eu fui com minha mãe passear numa casa, eu peguei esse carretel e vim embora com ele. Minha mãe fez eu levar lá e ainda tomei uma costa por causa desse carretel. Aí eu falei assim, cara, falei, mãe, fala para o brinquedo não, mas você tem que pedir, para depender. De carrinho mesmo, fazer esse carrinho de carretel, né? Passar carvão nele, fazer cantava, uma brincadeira, mas era essa, né? Brincar de pega-pega, correr atrás de esconde, essas coisas, era brincadeira a gente tinha, né? Brincava muito isso aí, né? E uma coisa que eu até não falei ainda, que eu gostava muito quando eu era criança, eu comecei já depois dos meus 10 anos, né? Era jogar futebol. Tinha uns campinhos lá que todo domingo o pai levava a gente para jogar, né? Eu gostava de jogar futebol. Inclusive da minha região eles falam que eu fui o melhor jogador, né? Que foi de vários lá da minha época, no meu lugar lá, né? Mas eu gostava muito de jogar bola. No meu tempo, né? Tem poucos tempos agora, esses dias, agora eu levei minha neta para conhecer onde eu morava, né? Era uma casa simples, né? Casa que era não era de tal, para que eles falaram que era de barro, não, mas era tijolinho, que tijolinho feito lá na roça mesmo, era tijolinho de telha. Minha casa era essa, Deus que eu lembro por gente, era isso. Uma casa bastante humilde, né? Não era
sem rebocar, essas coisas, né? Quando eu nasci, minha família estava morando num corpo não de São Sebastião, e era chamado de Bananal, o lugar que eu nasci. E uma coisa que eu queria passar para vocês, nós somos 9 irmãos, todos eles nasceram em casa, parteira, né? Então a parteira da minha mãe, quando eu nasci, foi minha madrinha, chamada Maria Aleixo, foi minha madrinha também de batismo. Eu nasci em casa. Era uma casa, igual eu falei, de tijolo, assim, era uma casa também. Eu lembro que hoje já tinha 5 cômodos, né? De telha, fogão a lenha. Né? Eu lembro que uma vez meu pai até resolveu dar uma modificada no fogão, fez um forno no fogão, essas coisas todas, né? Então a casa do Lamino era coberta de telha e era uma casa, tinha 5 cômodos que eu lembro, né? E a maioria das vezes da casa que morava não tinha colchão, era esteira, não sei se vocês conhecem esteira. Aqui na família tem bastante taboa, era feita de taboa, a esteira de esteira. Eu lembro quando a gente ficou maiorzinho um pouquinho, uns 12, 13 anos, foi uma evolução muito grande, né? Que nós mesmos começamos a fazer o nosso colchão de capim. Era capim que era nós fazíamos o colchão para gente. Então aquele que tinha para ele ter o colchão de capim, ele mesmo tinha que fazer. Ia lá, o pai aí comprava o pano e fazia. Minha mãe costurava o colchão e nós vestíamos de capim, era a cama da gente, né? E a casa era a casa assim, a casa de um lixo, 5 cômodos, coberta de telha, né? Muitas das vezes mal feita ainda, porque quando vinha a chuva, minha mãe precisava ficar correndo, levando a gente dos pingos da chuva, né? Lá, tirando a gente, não estamos olhando aí, é desse jeito que era a vida da gente na casa. Né? Primeiro lá assim, como diz o outro, né? O interior daquele tempo lá os caras até precisavam falar assim, né? Que ficar sem privado não é homem, o homem vai pro mato, né? Então, muitas vezes os homens, como é a roça, todo mundo é muito mato, privado pessoal é o mato, né? Os homens é o mato, e as mulheres que as pessoas faziam em casa, que as privadas de fazer secar feito de tijolo mesmo, né? Coberto, né? E a maioria das vezes não tinha descarga não, né? Não tinha descarga nada, né? Campainha não existia, filho, não tinha campainha, né? E até hoje tem muitos lugares no interior, não tem ainda negócio de campainha, mas ô comadre, ô compadre, ô São Antônio, São Zé, mas grito mesmo, né? Não existe campainha, né? O chuveiro, existia o banho de cavalo que eles falavam primeiro, né? Que esquentava a água né? E depois eles inventaram um chuveiro de balde, que era um chuveiro que tinha um chuveirinho embaixo do balde, enchia o balde de água e ligava aquele chuveirinho de baixo e tomava banho. Mas não existia chuveiro de casa não. A maioria, os homens mesmo mais banho de corre, porque tinha muita água, né? Mas banho mais de corre, né? O cara chegava cansado do serviço e lá pode tomar um banho e embora também. Isso aí no meu tempo já, antes do meu tempo era mais complicado, né? Antes do meu tempo existia estar de bacia, né? E a bacia era gamela, que eu chamava, um negócio feito de madeira grande, né? E a maioria das pessoas, minha mulher fala assim, mas o homem é pouco demais, só lavava os pés para dormir, né? Vinha água ali, a água quentava a água ali, lavava os pés, a cara comia os pés e todo mundo ia dormir. Né? Depois inventaram um tal de chuveiro de serpentina. Ainda tem, na casa da minha sogra ainda tem o chuveiro de serpentina. Tem um cano de cobre que passa dentro do fogão. No medida que você põe o fogo no fogão, a água sobe para a caixa e cai lá no chuveiro quente, que é o fogão de serpentina que eles falam. Não existe no interior isso aí. Lá não, eu lembro de rádio. O primeiro rádio que meu pai comprou para nós, não tinha rádio, né? Eu gostava muito de música sertaneja, né? Nós ficamos um dia, quase a noite toda procurando música no rádio, não achava, né? Aqueles rádios grandes que põe um bambu, põe lá uma antena nele para poder funcionar.
E a televisão, na verdade mesmo, eu vim para a sua televisão aqui em São Paulo, em 76, né? E tem uma passagem muito engraçada que eu quero contar para vocês, que aconteceu comigo, que minha televisão eu comprei aqui, né? Ela era preto e branco. Ligamos ela, quando apareceu a imagem, a televisão velha aí, não era nova nada, quando apareceu a imagem, vira coisa que parece que estava passando um filme de bicho, né? Eu lembro até hoje que parecia uma cobra, e a cobra deu um bote, eu quase arranquei o braço do pulo que eu dei para trás no meio da cobra. Que susto que eu levei, né? Eu lembro uma vez que minha mãe mandou levar um machado para a casa do meu avô e eu demorei, né? Ela falou, nossa, se chegar você vai apanhar. Aí eu já vim chorando, né? Sabia que ia apanhar mesmo. Aí ela falou, o que aconteceu? Eu falei assim, o Valdir me bateu, o Valdir é o meu irmão mais velho. O Valdir me bateu, né? Então o couro foi pro Valdir, meu irmão, né? Então a gente fazia arte, a gente tinha catecismo, a gente tinha catecismo. Todas as vezes a gente brigava, lá depois saía do catecismo brigava, né? Com os outros crianças nem brigavam. Mas graças a Deus foi uma vida bem tranquila. Depois eu fui crescendo um pouquinho, eu fui consertando, né? Isso melhora, vai crescendo um pouco, vai arrumando alguma amizade, né? E lá no meu lugar que eu morava também, o rapazinho morava muito novo, né? 12, 13 anos não aceitava mais ser chamado de moleque, lá não aceita, no lugar que eu nasci. Era 13 anos, já estava querendo arrumar namoradinha, né? Em 14 anos aqui já estava namorando, né? Não tinha respondido nada, mas namorava, né? Então era bastante sapeca. Eu estudei 2 anos na Escola Especialista de Aeronáutica. Lá eu não podia estudar, eu estudava correspondência. Eu estudei 2 anos na Escola Especialista de Aeronáutica. Vim aqui, fiz a prova, o teste aqui, não passei por causa de altura, né? Que exigia naquela época. Eu passei nas provas que eu fui, eu passei. Mas eu não passei por causa da altura, que usava 1,75 m, eu tinha 1,68 m, então não passei, né? Mas estudei até a 7ª só, até a 6ª série só. Entrei na 7ª e parei. Né? Aí eu tive que ter uma opção também. Né? Muitas vezes o trabalho é tão pesado que você fica até com preguiça à noite, né? Quando eu estava morando aqui, de estudar. Mas e lá não tinha, no lugar que eu morava, não tinha negócio de. Lá era a 4ª série só e pronto, né? Era puxado a 4ª série naquela época. Eu passar até a 4ª série. Mas é pesado, né? Inclusive meus filhos, meu pai começou a aprender tanta matemática assim, que estudando até a 6ª série só. Falei assim, aquele primeiro a escola era mais apertada, né? Não, até na escola mesmo, muita coisa marcou. Aqui me marcou bastante. Quero falar com vocês de uma profissão que eu fiz o curso. Eu fiz um curso, eu me formei em mecânico de auto, e me emocionou muito quando eu peguei o diploma, porque eu não sabia nem que eu só conhecia um carro que era antes disso que o pneu, o volante era redondo e o pneu, né? Então quando eu fiz o diploma, que eu fiz o curso, que eu peguei o diploma, eu me senti muito emocionado, porque eu falei, caramba, se eu ser um mecânico formado hoje, né? A primeira escola que eu estudei era a Escola do Senhor Iorca. E eu lembro que uma vez eu cortei uma vara para a professora bater nos meninos, né? Levei a vara para a professora, né? Devia quem apanhou primeiro com a vara. Isso, né? Então eu lembro da escola, lembro muito da escola, né? Mas lembro muita coisa boa também, eu aprendi muito com essa professora, chama Ruth, essa professora é viva até hoje, aprendi muito com ela, é uma excelente professora, eu aprendi muito. E a escola era isso, filho, era uma escola simples, né? Mas nós tínhamos uma qualidade muito grande de professor, que ensinava mesmo, né? E pegar no pé, ensinava muito, era uma excelente professora. Eu lembro uma vez que eu fiz uma arte lá, a gente não lembra muito, mas que uma senhora que passou, não sei se eu ri, eu tive que escrever 60 vezes que eu não ia fazer aquilo mais. Então foi quase um caderno inteiro escrevendo que eu não ia fazer aquilo nunca mais. Então eu tive que cacete. A minha juventude assim, eu falo até os 18 anos, aí lá no interior, 18 anos você já não tinha negócio de pai ficar no pé, né? Mas até os 18 anos, às vezes o pai era muito rígido, não deixava ele sair nem muito, né? Saía seus domingos com alguns amigos conhecidos, né? Mas não saía muito não. Saía, depois dos 18 eu ia mais todos, eu saí de casa, mas a noite estava em casa, junto com minha mãe, exigia muito que a gente
não podia dormir fora de casa. Namorei várias moças, mas casei com essa primeira namorada minha. Que é a minha mulher hoje. A minha primeira namorada mesmo chamava Alverina Rosa dos Reis e chama até hoje, que é minha esposa. Né? Teve outras namoradas, como Maria da Graça e outras Maria, mas a primeira namorada foi a minha mulher. Né? Eu, minha esposa, é engraçado isso aí, vou contar para vocês assim. No interior, a diversão que tinha mais era reza, essas coisas, né? Então tinha reza mês de maio, tinha reza de Semana Santa. Eu conheci minha esposa, quando nós começamos a namorar, foi na sexta-feira santa. Estava lá, e que nós fomos nessa reza e lá eu comecei a conhecer ela. E aí, daí pra cá, ela começou, todo domingo tinha culto dominical nesse lugar, eu ia para lá só para ter os caras, eu não chegava a rezar não, né? A casa deles começou a me levar, eu fui para conhecer ela numa reza. Fui de reza. Sexta-feira da Paixão, na celebração de Sexta-feira Santa, que eu conheci ela. Casei quando tinha 23 anos. Tenho hoje 42 anos de casado. Casei na igreja e casei também no civil. Casado no casamento no mesmo dia, foi feito no sábado, foi feito o casamento no civil e no outro próximo sábado casei na igreja. E eu vim para São Paulo, gente, foi assim numa situação meio forçada, né? Porque eu falei, eu passei, assim, eu tive doença, tinha 26 anos de idade, né? E sentia a necessidade de vir embora para procurar recursos para tratar. Isso foi em 75. Né? Em 76, 30 de junho de 76, eu cheguei aqui em São Paulo. Aí eu morei em Sequeira Leite, na casa de uma prima da gente, né? Fiquei lá trabalhando e tal, né? Eu arrumei a casa. E aí por 3 meses que eu voltei buscar minha mulher. Cheguei em junho, foi em novembro que eu voltei buscar minha mulher. 3 a 4 meses depois, voltei buscar minha mulher. E aconteceu um fato importante na minha vida isso aí, que assim, meu filho, o terceiro filho meu, que é o Márcio José dos Reis, eu vim conhecer, ele está com 3 meses, né? Quando eu saí de lá, eu falei para o meu sogro que está querendo ir embora, ele falou, então você vai, porque se você for esperar a Alverina, que é a minha esposa, você não vai, porque aí fica difícil, já vai no fim do ano, né? Você pode ir que eu cuido da Alverina, que é a filha dele, né? Aí eu vim, o Márcio nasceu 30 de agosto e eu fui conhecer ele só em novembro, dezembro, fim de novembro eu fui conhecer ele, né? Aí eu vim para aqui, foi em dezembro, eu trouxe minha família em dezembro de 76, cheguei aqui no Mauá, morei no Sequeira Leite 4 anos, né? E 28 de março de 81 eu mudei aqui para a rua lá, Bairro Moreira, né? Eu mudei para o caminho 5, né? Eu estava perguntando minha amiga sobre como é que chamava a rua, né? Então aqui eu mudei para o caminho 5, dia 28 de março, às 19 horas, cheguei aqui na rua lá, Bairro Moreira, que hoje é lá, Bairro Moreira. Eu lembro até um dia que eu joelhei no pé da cama, eu falei que Deus me dava uns dias de vida, né? Porque eu precisava cuidar dos meus filhos, eu tinha 3 filhos nessa época, né? Então eu vim mais pela saúde e pensando também que eu precisava de cuidar criar meus filhos, né? Aqui no Mauá mesmo tinha uma parente, uma prima da minha mulher morava aí, e foi lá, passear, deu muita força, deu uma força grande para mim morar igual para cá, né? E aí eu resolvi vir, deu esse problema também de enfermidade, aproveitei e vim, achei que fui bem recebido por eles, né? Estou aí, e graças a Deus, fiquei minha vida até hoje, e agradeço também eles, o pessoal que me apoiou muito, em 76, quando eu vim para aqui. A minha primeira intenção, acharia que não ia dar certo, né? Porque acostumado mais na roça, chegar no lugar, enfrentar ônibus, trem, essas coisas, emprego, não era muito fácil nada, né? Até conhecer
Depois a gente andando um pouco para conhecer o bairro, como é que era aqui, como é que era uma mudança radical. Falei, vamos mudar radical, sair da roça, ir para a cidade, né? Não era grande não, que Mauá cresceu muito depois de 76 para cá. Mas eu peguei a impressão que eu não ia dar certo, mas a vontade era tão grande, a necessidade de ficar, falei, não tem que dar certo por aqui. Né? Mas foi uma coisa gozada. Eu quando fui em Santa Amaro, eu fui embora lá para nunca mais voltar. E quando eu cheguei em Mauá, parece que eu senti assim, uma cidade acolhedora ali. Então eu senti pelo medo de não dar certo, mas eu senti assim, outra cidade, outro lugar diferente de Santa Amaro. E eu quero contar para vocês bem rápido. Eu teve uma vez que eu estava chegando no serviço, né? É uma das dificuldades, né? Eu cheguei a falar assim, por isso que tem alguém que rouba, porque eu não tenho hoje dinheiro para comprar um pãozinho para meus filhos. E eu lembro que nesse momento Deus me deu uma prova muito grande, que um colega bateu em meu ombro e me ofereceu dinheiro emprestado. Ali perto do ônibus do centro da prefeitura, tinha naquela Pão de Açúcar, me emprestou o dinheiro e eu comprei. Isso é uma das dificuldades. Sem contar com a enfermidade, né? Em 2007 mesmo, eu fiz uma cirurgia da cabeça, a gente era um tumor, para mim eu tive lá embaixo nessa época, foi muito difícil para mim, para minha família, muita dificuldade, sem contar assim a dificuldade mesmo financeira, né? Acho que a gente veio de uma pessoa, desde que eu vim para São Paulo em 76, que eu vim sempre trabalhando e doente ainda. Eu, quando eu tinha 26 anos de idade, eu cheguei a dobrar meu joelho em terra e pedir a Deus que me desse uns dias de vida, né? Porque eu dava crise, caía, e aí todo mundo falava que era epilepsia, outra coisa, e graças a Deus eu vim para aqui, fiz um tratamento, né? E graças a Deus estou aí com 26 anos, estou hoje com 64 anos, né? Até eu estava brincando outro dia, até o Elcio estava falando para mim o seguinte, eu falei para ele assim, eu pedi a Deus uns dias de vida, né? Eu estou com 64 anos, né? Ele falou, fica falando não, que eu lá lembro, eu dei muitos dias de vida esse homem. Mas é isso, filho, passei muita dificuldade na minha vida, graças a Deus. E falo para vocês que é criança, né? Vocês podem ser minha neta, que eu tenho neta, a idade de vocês é mais velha que vocês, nunca desanimar com nada, porque todos nós pessoas humildes, sempre não vamos conseguir alguma coisa na vida, mas com dificuldade, muita dificuldade. Né? E é gostoso isso, porque você já aprende a valor. Né? Quando a pessoa tem tudo na vida, tudo de graça, fácil, ele não aprende a valor. Então quando ele tem dificuldade, ele aprende a valor. Né? E na enfermidade também, você aprende também, muito na enfermidade, né? Porque a gente aprende que existe um Deus que dá a gente vida para a gente tocar a família, tocar a vida da gente, ou por pai da gente, ou por filho da gente, né? Mas é com dificuldade que não conseguir as coisas. Eu, quando eu estou hoje, pessoa humilde, né? Eu costumo até dizer para algumas pessoas que eu me sinto uma pessoa privilegiada, e que eu vim da roça, e hoje, graças a Deus, com muita dificuldade, passando necessidade, hoje, graças a Deus, eu tenho 4 filhos formados. O caso meu aconteceu com várias pessoas, né? A necessidade, né, de comprar um bairro, e onde eu pude comprar morar num bairro, o único lugar, lógico, que eu pude comprar, naquela época foi aqui. E eu lembro até hoje que, quando eu cheguei em casa, quando eu comprei esse bairro aqui, esse lote aqui, eu cheguei em casa, minha mulher quase desmaiou, né? Que a última nota promissória que nós ia pagar do lote aqui, eu fiz a conta, era 15 salários. E gozado como foi a vida nesse bairro aqui, porque eu comprei e vim descobrir que era área de mananciais em 85. Quando eles falavam que era uma área de mananciais, para mim era coisa de comida, eu não sabia o que era mananciais. Né? Quando você vê todo a área de mananciais hoje já tem 13 bairros. A área de mananciais já tem 22 mil habitantes. Isso aqui não era até vou falar, até fim dos anos 90. Era que não parecia no mapa, que era o Cinturão Verde, que era tudo, não tinha ninguém aqui, nossa. Né?
as moradias que eu tinha aqui, só existia uma que era de talpa, que era feita de bambu com barro, né? Que é ali da família do Quilombo, que eles chamam de Quilombo hoje, que é os famílias de Pochó, né? Mas o mais as outras casas, toda ela, a pouquinha casa que tinha aqui, era feita de tijolo mesmo. Antigo, né? Ah, sim, quem mora ali é eu conheço mais a família de Pochó, né? São Sebastião, que era o antigo que morava. Hoje tem uma que tem o Sr. Benedito, né? Tem o apelido de Pochó. Ele tem 50 anos que ele mora ali. Né? Quando eu vim para cá, né, que está com 32 anos, ele já morava já. Né? Eles contam. Sei que muitos deles não gostam de ouvir suas histórias, contam que aqui tinha 2 olarias ali, que trabalhava ali. Até com uma lembrança ruim de criança que morreu depois que acabou a olaria, ficou água, cheio de água, morreu criança, afogada. Né? Quando eu mudei, estava contando os dedos com as pessoas mesmo que moravam ali. Morava a Dona Maria, que era no seu sobrenome, que é a cobradora de homem, morava na rua Dona Paulinha, Dia de Jesus, lá em cima. Foi ela que prestou luz para nós. Morava o Sobrais, na mesma rua nossa, e a Dona Maria Sobrais, morava aquele cara ali que perdeu o filho, vamos ver agora, o Ismael. Só as pessoas davam contando dele, tinha pouquinha gente aqui. Então, inclusive, quando eu mudei para aqui, minha cunhada veio aqui ver, vocês é doido, morar no mato aqui lá, né? Aqui tinha nada, o tal sul aqui não tinha nada, aqui tudo era mato, né? Tudo mato. Eu lembro que meu cunhado uma vez comprou um lote ali bem na esquina perto da igreja Assembleia de Deus, né? Ele não comprou porque era mato, tudo mato. Então, tinha contado deles que pessoas moravam aqui. Prova tanta humilde, assim, eu não sei se vai chegar nisso aí, mas até os começo dos anos 90, nosso bairro não aparecia no mapa. A gente tinha uma luta aqui, do ano 2000, que era para trazer uma escola estadual para a nossa região. E aí não conseguiu, que o governador não quis ceder uma escola estadual para nós. Legal, já tinha um aqui embaixo, que é Ição, né? Aqui embaixo, Ição mesmo, né? Tinha essa e não podia fazer outra aqui, e outra era área municipal. Então, conseguiu em 2000 e pouco fazer a escola, criar o projeto para fazer a escolinha municipal. E aí nós aceitamos em condições de lutar para que mais tarde pudesse ter uma escola estadual ali. Com a escola João Rodrigues, ela mudou João Rodrigues, por causa do Sr. João, né, que já era um morador antigo aqui. Né? Eu não quero falar muito passado mais, mas ele é um dos moradores antigos. Que nós dois, né, participamos de várias lutas juntos na Câmara Municipal, em outros lugares, né? Em algum movimento eu encontrava ele, né? Então, quando ele morreu, a gente tinha uma discussão que essa escola era para chamar Escola São Sebastião, parece da Silva, para chamar o São Sebastião. Que era um senhor antigo e até por família, que a família do São Sebastião, dos Pochó que mora ali, quando nós defendemos o nome do São Sebastião, era uma família que nunca vi falar de um marginal daquela família. Tudo já nasce pequenininho, já vai trabalhar com o japonês, tudo família de trabalhador. São as pessoas muito boas de lidar com ele. Então nós estamos defendendo esse nome. Mas na medida que terminou a escola, que escola é assim, desse poder público muda, né? Tinha mudado de prefeito. Quando nós criou a escola, lá no campo para ter escola, o prefeito era Oswaldo Dias. Depois houve uma mudança que foi o Leonel Dama, que já foi negorado. Foi aquele mandato tampou o Leonel que negorou ela. Então, como tem essas coisas hoje de influência de quem está junto lá do cara, né? Então, esse foi quando que deu o nome do João Rodrigues, né? Deu o nome do Sr. João, para pôr o nome da escola de Sr. João, mas era para chamar São Sebastião. O transporte público daqui da nossa região tinha uma vez meio-dia, passava, tinha 3 vezes ao dia, que fazia até o centro comunitário, até o centro comunitário. Passava de manhã, e meio-dia e à noite, não tinha um só, não tinha. Nós pegávamos o ônibus lá, o ônibus vinha até a padaria de Lisboa,
O ônibus vinha até Viçosa. Depois foi feito um movimento, o pessoal daqui da região e tudo, aí o ônibus veio até o Feital. Né? Aí nós fizemos, você vê que tanque é difícil, a coisa é feita com luta. Né? Depois nós fizemos outro movimento, aí veio até a padaria do Chiquito. Aí depois nós criamos outra briga, que era para o ônibus até o centro comunitário, não só o padaria do Chiquito, quando ele desceu até embaixo. Mas não tinha. Onde aqui era só o comunitário que tinha. Pegava, tinha lá embaixo, lá primeiro na padaria de Lisboa, né? E depois Feital. E com um passado engraçado, só bem rápido, passado bem engraçado, que nós morávamos aqui, nós usávamos muito o saco de arroz, sabe? Sabe que nós usávamos muito saquinho de arroz, sabe para quê? Nós amarrávamos no pé, para não sujar o sapato, para ir até lá no barco, lá nós tirávamos, jogava fora do saquinho de arroz, para poder, nós não chegávamos pessoas de barro, mas era uma barreira terrível aqui dentro. Né? Então foi difícil, não foi fácil não. Mas é luta, né? Com luta a gente vai conseguindo, né? As coisas. Quando não estava em casa à noite, o lazer da gente mais em casa era, quando não tinha televisão, era brincar com os filhos. Brincar com os filhos, fazer oração e dormir. Não, água não tinha não. Luz elétrica tinha na avenida principal, tinha. Agora na rua foi feito sempre com luta, né? Eu lembro na rua do Olavo Bairro Moreira onde eu moro, que era o caminho 1, lá nós pagamos na época, acho que é 10 mil, mas naquela época 10 de cruzeiro, naquela época, para poder colocar a luz, porque precisava de pôr 4 postes e nós não tínhamos dinheiro para pagar. Nós tínhamos só 3 famílias que moravam lá. Aí nós pegamos e foi muita luta, por isso que chama Olavo Bairro Moreira, que era caminho 5, eu mais sou Olavo Bairro Moreira, nós íamos direto para a Câmara brigar, pedir para colocar essa luz. Aí colocou a luz e aproveitou e colocou água também, mas não tinha. Algumas pessoas usavam. A família de Pochó mesmo, parece que eles têm até hoje fogão a lenha. Hoje eu tenho fogão a lenha também. Mas passou uma época depois não tinha, mas algumas pessoas tinham. Dona Maria do Sobrais tinha. Né? Mas o que eu conhecia, esse daí é a família de Sogra que eu conhecia que tinha. Segundo a informação do senhor que morava bem aqui na frente, aqui embaixo, aqui, Beira Código, muito antigo, que até faleceu, que eu não me lembro o nome dele agora, também esquecia o fogão a lenha também. Mas era pouca gente também, né? Um ali ficava ali, ó, mesmo, bem frente da casa da minha casa um pouco, ali, perto da avenida mesmo, de Franca, mas inclusive tem uma história que tem várias casas ali que eram em cima do lugar da olaria. Quando acabou a olaria, que para fazer os tijolos, que ele encheu de água e uma mina, né? Tem uma mina lá em cima e então encheu de água. Ali foi onde morreu uma criança. Ali depois aterraram tudo ali e fez casa em cima. Né? E a outra era aqui bem na entrada aqui dessa daqui já não lembro. Quase ou menos é um arroz e feijão mesmo, né? Fiz com feijão, dia domingo franguinho com frito, né? Mas é isso, né? O que o senhor costumava comer? Mas é isso, arroz, feijão e carne de domingo, né? E gozar, quando ela faz essa pergunta aí, a gente já vem para uma cidade de estudo, você costuma comer também com outros tipos de comida, né? Como minha rua ela é cheia de paraibano, quase que mais paraibano do que mineiro, né? Então eu costumei também com a comida dele, aquelas comidas bravas que eles faziam na foto lá, de jabá, essas coisas. Então eu costumei um pouco comer a comida deles, que eu comia também. Né? Mas o mais era o simples mesmo, que eu mantenho até hoje, com arroz, feijão, uma carne, né? E um franguinho de domingo. A gente até costuma dizer que na casa da gente, né, de domingo, se tiver um franguinho, não é domingo, né? Mas era isso mesmo, comida simples mesmo. O que mais marcou aqui também, foi uma luta que a gente fez aqui sobre linhas de ônibus, né? Inclusive tem um político que é o chamado José Maciel, que lutou muito pela nossa região. Foi um dos caras que foi a linha de ônibus, não sei se vocês não lembram, vocês viram ali. Primeiro tinha uma linha de ônibus que veio até aqui no Jardim Itaúsu, passava por Maria Aparecida, vinha até aqui no Jardim Itaúsu. Essa linha de ônibus a gente ajudou, junto com o pessoal, fizemos caminhar no dia aqui, nem acreditava que esse homem ia vir aqui. Né? Isso marcou muito porque foi a primeira luta, uma das primeiras lutas que a gente veio, e veio com benefício para a região, que é a linha de ônibus, que fazia Maria Aparecida e Itaúsu. Eu passo o ponto final aqui na pracinha aqui. Aí depois acabou, né? E tem bastante luta, tem bastante coisa que marcou, né?
essa luta mesmo da rua, na minha rua, da luz e água, que a gente não acreditava que ia ter, que era muito caro, não conseguiu. E depois veio vendo outra luta da escolinha também, que ninguém acreditava que vinha, né? Veio a escolinha também, que é uma luta da gente, desde os anos 90 que a gente brigava por causa dessa escolinha aí. Começamos a encampar na cidade da escola, foi no ano 2000, né? E aí consegui ter a luta. Isso marcou muito, porque hoje, quando eu olho, eu vejo assim, a gente vai morrer, e o que é importante, o legado melhor é deixar para as pessoas, é a luta que você fez, ser um protagonista, né? Quando eu olho ali, vejo só de mãe descendo com as crianças, indo para cá e deixando as crianças ali, eu fiquei mais e falei, caramba, eu lutei por isso, né? O recurso de melhoria para nós, ele veio se dando quase na luta mesmo, em luta da gente, né? E uma coisa que você fala de recurso, que é importante falar disso aí, você pergunta, também todos são importantes, mas a importância da pergunta é o seguinte, que nós, vocês, eu já estou com 65 anos, mas vocês têm que acampar esse recurso, que eu quero dar parabéns a vocês hoje, por esse bate-papo nosso aqui. Vocês têm que acampar essa luta, que é uma luta que nós vem com ela, que espero que vocês da sequência, é a busca de recursos de parceria com o Poder Executivo, que essa área nossa é uma das áreas mais ricas que tem, e não tem recurso, porque nossa área poderia ser hoje uma da área de turismo, investimento de turismo não tem. Vocês sabiam que o lugar mais rico que tem nessa área do Mauá, mais bonito? Você pega, por exemplo, aqui, você vai aqui no Mauá, aqui nessa região tem 7 pesqueiros. Né? E eu estava com o Valmir outro dia, que eu fui num pesqueiro, 80% do pesqueiro Alfa, que é o maior que eu conheço, daqui, é o pessoal de São Paulo. Não tem assim uma parceria de governo executivo, do Poder Executivo, com os donos dos pesqueiros. Né? O maior hotel que tem em Mauá está aqui nessa região. É o Monte Castelo, é o maior que tem no Bahia. Está aqui nessa região. E não tem uma parceria. Então, acho que o recurso que você pergunta, quer aproveitar para falar, que é muito importante, sim. Nós temos que encampar essa luta, fazer com que a nossa região se é bonita, que é o ar é gostoso, que um dia até o deputado Zico falou um dia assim, ó, tem muitas pessoas com inveja, com querendo tirar vocês daí para eles morar. Porque vai chegar um dia que o São Paulo vai ter onde morar, de passar fim de semana. E vocês moram num lugar privilegiado, que é essa área de vocês, de verde, né? Então, o dia que vocês estiverem, quando vocês estiverem, tem pessoa que vai estar doido que você sai daí, porque vocês estão privilegiados. Então, a busca de recursos para a nossa região com o Poder Executivo não pode acabar nunca. Nós criamos aqui o Fórum de Ação Unificada Léa Aparecida de Oliveira, 2000, ficou até 2005, acabou. Nós criamos agora o Núcleo Morador do Eixo Barão, estamos fazendo reunião uma vez por mês, e uma das coisas que nós estamos buscando, estamos discutindo muito, é a questão de recursos para a região nossa e a questão da regularização fundiária, também, que é um recurso que tem que vir para legalizar nós. Se nós temos problema na periferia, nós aqui temos 2 problemas. Que a periferia tem problema de recursos, nós temos problema de recursos e tem problema também não poder fazer as coisas. Igual eu falava para o senhor quando eu cheguei aqui. Aqui assim, quando nós vamos fazer qualquer coisa, tem um problema de área manancial. Agora quando você vai pagar, não, você vai pagar é urbano. Nós todos vocês, todos os pais de vocês, não pagamos IPTU? O que é o IPTU? Paga IPTU onde é urbano. Né? Então nós temos esse problema, que eu acho que a busca de recursos, filho, tem que ser constante, né? De vocês, mesmo que é criança, que vai chegar lá, né? Só vai vir melhoria, a melhoria só vem. Quem busca ela, se não buscar não vem, tá? Eu acho assim, a questão de um bairro que já foi muito pior, que eu acho que hoje, não tenho certeza que a senhora está dando um grande passo nisso aí, está ajudando demais vocês, é o trabalho da conscientização, porque é um bairro sem conscientização, sem a criança, sem o povo conscientizado, o povo sofre muito, né? Nosso bairro já foi um bairro, nossa região por aqui já foi uma região muito violenta. E hoje, graças a Deus, né, a gente vê na casa de vocês um pouco a tranquilidade, né? Já foi muito violento nossa região. Então eu acho que está no caminho certo, né?
que é o trabalho da conscientização de vocês. Então eu não faria mudar, eu faria que eu lutaria mais, eu gostaria mais de dar sequência ao trabalho de conscientização. Porque eu falei, Guilherme, não falei para vocês, Guilherme, aqui de caçar o saco de arroz no pé, né? Que nós, lá fora, em Mauá já era discriminado, que chamaram nós, em vez de índia, até se para de falar, porque índia é uma pessoa que está civilizada, né? Mas hoje chamaram nós de pé vermelho, né? Então a gente tinha discriminado pra caramba, nós pé vermelho, né? Então a gente já caçava um saco de arroz no pé para chegar lá no asfalto, lá embaixo, na Barão de Mauá, para sem o sapato limpo, né? Pegar o ano e ninguém ia chatear você no outro dia, né? Então tinha discriminação, sim. Tinha discriminação, eu acho que tem até hoje, né? Mas não é tanto igual era antigamente, hoje já virou um pouco, né? A rua que eu moro, ela é... Passei os 2 mandatos só Oswaldo dia, minha casa era uma secretaria da saúde. Fazia reunião toda hora, eles faziam reunião na minha casa. Os 2 anos, no primeiro ano não tinha um processo subjúdice, não fazia. O segundo ano não tinha recurso. E depois nós buscamos recurso com o deputado federal, que é o Vicentinho. Tem o recurso e já tem mais de ano, faz a rua. Né? Então é uma luta constante, né? Até a gente que está mais na frente, que não é o dono do poder, não é o poder executivo, o cara tem um desgaste tão grande que você fala, vai fazer a rua. Se você vai fazer a praça, o cara já fazer, e acaba não fazendo, desgasta você o dobro do que eles. Né? Então é muita morosidade, né, de fazer as coisas para nós na nossa região, principalmente nas áreas mais pobres. Né? Por isso que o trabalho de conscientização, a nossa região ele é a obra mais prima que existe. A coisa mais importante que tem é o trabalho de organização. Que hoje é o que as pessoas têm medo da conscientização do povo, né? O povo vai conscientizando, aí as coisas vai ter que acontecer. Né? E tem tanta coisa para fazer. Né? Eu acho que o céu é uma das prioridades, né? Que eu conheço, o céu é uma das prioridades. O céu é. E a escola também, nossa, é fazer também. Né? Apesar que assim, a gente quando está lá, não é só a gente tem que pensar no todo da cidade toda, né? Mas uma coisa, se eu fosse, uma das prioridades que eu fosse definir, é porque eu moro aqui não. E eu fazia esse trabalho da questão do turismo nessa região. Priorizava isso porque é o lugar mais bonito que tem, é o lugar mais rico que tem, e não tem essa parceria do governo municipal com os donos de pesqueira. Eu cheguei a fazer um levantamento de quantos pesqueiros tinha, como é que funcionava, entreguei na mão do vereador que eu trabalhava para ele, é o Rogério. Ele não foi executado, que eu morava aqui. E eu tinha muita vontade, se eu fosse, fosse prefeito, uma das coisas que eu faria é buscar recursos no governo federal para poder fazer esse trabalho de parceria com o turismo na nossa região. Porque nossa região tem tantas pessoas idosas e nós não temos um lugar sequer para fazer uma caminhada. Porque nós temos muitas pessoas idosas, vai andar por aí, andar como? Não tem segurança, não tem lugar sem andar, não tem nada para fazer. Então, a sala nossa pode trabalhar muito bem isso, a questão da terceira idade, a questão mesmo de a gente da água tem aqui, da Alcione, trabalhar isso. Né? Vocês ouviram falar no Hospital Capiburgo? Não? O Hospital Capiburgo. Tem que descer na Chaga Portão. Aqui esse hospital tem uma passagem muito triste para a nossa região. Né? Porque isso aí era um hospital de louco, né? Que sabe que é de louco, mas ele tinha uma parceria com o Exército. Né? E aqui, segundo os dados, o levantamento foi feito, foi encontrado vários ossos de pessoas que foram assassinadas nesse hospital aí. Presos políticos, sabe? Na época da ditadura militar, e com uma parte da história perdida, que vocês vão ter o privilégio de estudar, para vocês verem, tanto que eu falo de história perdida, que é de 64 até 85, né? E aí foi morto várias pessoas nesse hospital aí, assassinadas pelo hospital mesmo. Inclusive nós temos pessoa aqui que foi preciso até fugir de Mauá, porque deu alguma declaração. Né? Então é uma área que encostaram no nosso bairro aqui, com essa história passada muito ruim que teve, que era um hospital, chegou a ter até acabar, ser fechado por causa disso. Né? Então, mas é isso, né? No mais, amigo, eu quero
dar os parabéns a vocês pela iniciativa, né? E para mim seria motivo de orgulho, né? Porque eu falar do meu lugar, né? Se está dando oportunidade, eu falo do meu lugar, né? E para mim, outro motivo de orgulho também é pelas crianças, né? Porque você não vê vou falar do Brasil, você não vê um trabalho assim de estar preocupado com a juventude, com a adolescência, né? E eu, para mim, quero dar um parabéns a vocês, tá? Que siga. Não desanimo não, porque a vida é difícil, mas com certeza você está tendo um privilégio e está adquirindo uma riqueza que ninguém vai tirar de vocês, que é o saber, né? Vocês podem ter carro, vocês podem ter uma casa boa, né? Mas o saber que vocês estão vendo, ninguém vai tirar de vocês.